ele diagnosticou um câncer enraizado na minha veia artéria. E ele me deu 3% de chance de vida. 3% é muito pouco. 8, 9, 10, 15, passei em 3, é quase dizendo, você está morrendo. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu me joguei no chão, no tapete, eu falei, Senhor, e as promessas? Senhor, e os meus filhos? O Senhor disse que eu viria eles pregar, o Senhor disse que eu viria tanta glória, que eu ia andar num pássaro de aço, que é isso e que é aquilo. E eu comecei a dizer, Senhor, não tem cabimento. E lembro que o médico disse para mim, você crê em milagre? Porque é só um milagre. Aí quando eu estava ali esperneando para o meu pai, porque é assim que eu faço quando eu estou muito... Ele falou para mim, filha, a última palavra sou eu quem dou. Levanta daí, porque eu ainda tenho grandes coisas com você. Eu estava em estágio de enfermagem. Eu não queria mais fazer enfermagem, eu não queria fazer mais nada. Eu fui para aquele lugar. Quando eu chego naquele lugar, toda já maribunda, porque a gente decai, irmãos, com 2 semanas de quimioterapia, você começa a cheirar galinha queimada. As irmãs mais antigas, sabe quando depenava a galinha e passava aquele fogo? A gente começa a cair o cabelo, a gente começa a ficar magra, a cor da gente muda, começa a queimar no nosso corpo, coisas vão acontecendo. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Então o Senhor pega e me leva. Mas o Senhor falou, não, minha filha, você vai fazer o estágio, você vai lá, porque eu tenho uma coisa com você. E eu lembro quando nós chegamos lá, tinha um movimento de polícia, e eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, que negócio é esse? Hoje que eu não queria nem muito trabalhar, olha o movimento que está aqui hoje. E o Senhor, Ele pegou e me colocou no meio da roda das estagiárias, e a nossa líder falou para nós assim, olha, aconteceu algo aqui dentro, e a gente tem que ir lá, nós podemos, dentro da enfermagem, nós temos o direito de aceitar ou não fazer algo que nos incomoda. Então, o que tinha acontecido era um relato de algo muito ruim que um homem tinha feito para uma moça. Então, vocês já entenderam, né? E eu, na hora, quando eu ouvi, eu coloquei, ela falou, quem puder ir, eu vou agradecer, porque ele está todo machucado. Naquela época, irmãos, alguns anos atrás, a polícia machucava, a sociedade batia. Não era como hoje, que tem todo esse cuidado, toda essa lei que cuida. Não, pelo contrário, ele estava todo moído. Cortado cabeça, orelha, machucado. Tinha feito muita coisa com ele. E quando eu fui colocar os meus pés para dar um passo para trás, o Espírito Santo falou para mim, não esqueça que tu tá maribunda. Volta e vai lá cuidar dele. Do mesmo pessoa que deu um passo para trás, deu um passo para frente. Quando eu dei o passo para trás, que eu olhei para minhas colegas, todas estavam me olhando, sabe por quê? Ué, não é ela a crente? Não é ela que abraça? Não é ela que profetiza? Não é ela que diz de Deus? E agora está se recusando a cuidar de alguém? Mas quando eu voltei, eu olhei para elas com o mesmo olhar, e todas elas sorrindo, dizendo, é ela mesmo. É a mulher que falou de Deus para nós. É a mulher que vai lá, que vai subir lá, que vai fazer a diferença lá. Ninguém mais quis ir, subiu eu. Aí ela falou, vou chamar uma menina do 3º andar para descer lá e ajudar você lá. Cheguei, aquele homem estava algemado dentro naquela maca. Quando eu cheguei, eu olhei para ele estava todo machucado. Eu comecei a saturar, comecei a limpar, e ele disse, moça, um anjo entrou aqui. E eu falei, esse homem vai começar. Eu já entrei com aquele pavor, porque eu fui fazer não porque eu queria, eu fui fazer porque Deus mandou. E quando eu entrei lá, eu vi ele daquele jeito, eu comecei a cuidar dele. Ele falou, um anjo entrou aqui. Eu falei, ele deve ter notado que eu sou crente, que eu sou cristã. E eu comecei, e quando ele conseguiu tocar no meu jaleco, segurar minha mão, ele segurou com força, olhou dentro do meu olho, com o olho dele todo vermelhado por dentro, de tanto soco e chute, rosto todo roxo. Ele falou, moça, o anjo falou que você ia entrar aqui, ele falou que nesta semana ainda, você estava questionando por que Deus cometeu você de um câncer. Ele também me disse que há uns dias atrás, você estava derrubada no chão, chorando e dizendo para o Senhor que você não ia aguentar. E Ele falou que você